Bom, agora a gente vai começar o módulo de topografia, tá? Primeira coisa, né, para a gente poder trabalhar com o módulo de topografia, tem algumas configurações importantes que eu preciso de passar para vocês, tá? E aí, que configurações são essas? Aqui dentro de tarefas, né, eu tenho dois menus aqui de configuração. Eu tenho aqui as configurações da aplicação e as configurações do projeto, tá? Se vocês repararem, né, os ícones aqui, eles são iguais, tá? Por que que eu tenho, então, essa separação de configuração da aplicação e configuração do projeto, tá? Qual que é a diferença? Quando eu altero aqui as configurações do projeto, ele vai alterar somente as configurações deste projeto que está aberto, né? Dessa obra aqui que está aberta. No caso, se eu alterasse aqui, alterar só as configurações desse projeto City, tá? Quando eu altero as configurações da aplicação, ele vai alterar as configurações de novos arquivos, tá? Então, a partir, né, quando eu vim aqui, né, se eu alterar as configurações da aplicação, vim em arquivo novo, essas configurações já vão valer para esse arquivo novo em diante, tá? Então, a gente, né, projeto só vai mexer no atual e configuração vai mexer para os próximos, tá? Então, a gente vai vir aqui em configuração da aplicação, que a gente ainda vai criar uma obra nova, tá? E que configurações são essas? A gente aqui tem configurações gerais, configuração de topografia, de vias, de vista, de desenho, de impressão, e aqui eu tenho duas opções, uma que é exportar as configurações e a outra que é importar. Por que isso daqui, né? Vamos supor que eu trabalho numa empresa e eu adote aqui uma forma de trabalhar, né? Eu venho aqui e configuro o programa do meu jeito. Só que amanhã eu posso estar num outro computador. Aí, em vez de eu ir e ter que configurar tudo de novo, eu posso exportar as configurações. E aí, no próximo computador que eu for usar, eu vou importar essas configurações, tá? Então, aqui as configurações gerais, né? O que que são? O que que é de importante a gente mexer? Primeira coisa, as precisões aqui são a quantidade de casas decimais, né? Que eu quero que o programa apareça para mim. Linear, né? As distâncias. Quantas casas decimais, né? A gente trabalha até com milímetros, né? Então, geralmente, a gente sempre trabalha com 3 casas decimais. Precisão angular, né? Precisão do ângulo, depois da vírgula do segundo. Quantas casas? Aqui pode ser até uma, né? Precisão da área, né? De volume, de coordenadas, então até o milímetro também. E a cota também até o milímetro, tá? Esse criar nível aqui, ele é muito importante, tá? Essa aqui é uma das principais configurações que a gente tem que fazer. O que que ela é, né? O criar nível, né? Ele tá aqui nenhum e eu tenho duas opções, por decisão, por descrição e por nome do documento, tá? A gente vai mudar aqui para por descrição. Por quê? Na hora que eu importar o meu arquivo, né, da minha caderneta, né, no meu levantamento que eu fiz lá com a estação ou com o GNSS, eu coloquei lá o ponto 1, a descrição dele meio fio, o ponto 2 foi terreno natural, o ponto 3 é poste, ponto 4 árvore, né? Coloquei cada ponto uma descrição. Se eu coloco aqui nenhum, né, na hora que eu vou importar esses pontos para o desenho, eles vão importar todos dentro da camada padrão, né? Ou se eu criar uma, ele vai importar dentro da que tiver aberta. Se eu mudo aqui por descrição, toda descrição, ela automaticamente, na hora que eu importar, ele vai criar uma camada para essa descrição. E na hora de desenhar, fica muito mais prático, né, de desenhar. Porque eu posso desligar todas as camadas e deixar só o meio-fio, por exemplo. Fica mais fácil de eu desenhar o meio-fio, né? Desligar todas as camadas e deixar aberta só, ativa, só, sei lá, a do eixo da rua. Fica mais fácil de eu desenhar o eixo, porque às vezes, né, tem um pontinho perto do outro, e aí fica mais fácil de identificar quando cada um tá numa camada, né? Cada um tá num nível. Então, no criar nível, a gente vai deixar aqui por descrição. Isso aqui é importantíssimo, tá?
tá? Se tiver código automático, né, já fazer a ligação deles. Porque o topógrafo ele tem uma lista de códigos, tem até na internet, a gente consegue achar. E aí, se eu já inserir, né, no equipamento esse código, nessa descrição codificada do jeito que o programa entende, né, ele já consegue desenhar alguns trechos, né, consegue mudar alguns símbolos, é bem prático. Vamos supor, se eu estou desenhando meio-fio, aí o início do meio-fio eu coloco um código, no meio-fio eu coloco outro e no final do meio-fio eu coloco outro. E aí ele liga esses pontos de meio-fio, tá? Vocês vão ver que no desenho que a gente vai importar, já vai ter esses códigos e ele já vai vir em partes desenhado, tá? Porque nem todos estão com o código, não. E aqui, né, outra coisa importante, nome da empresa. Esse nome da empresa vai sair nos relatórios, tipo relatório de volume, né, nota de serviço, na hora que aparece lá no cabeçalho do relatório, vai aparecer o nome da empresa. No caso, vai aparecer Bentley Systems, que é o que está escrito aqui. Você pode colocar o nome da sua empresa, tá? E aí vou fechar. Eu tenho que fechar por esse botão porque ele fecha e salva. Se eu fechar aqui em cima, não salva, tá? Então eu vou fechar aqui embaixo. As configurações de topografia, aí são configurações das tolerâncias, né? Da caderneta, da poligonal, né? A questão aqui do desenho, né? Que é gráfico, e das coordenadas, tá? Que configurações são essas? Vamos supor que eu trabalho sempre com uma tolerância de poligonal. Essa aqui é a mínima e eu gosto de trabalhar sempre com ela, né? Aí, claro, né, gente, vai depender muito da quantidade de vértices. Mas, né, eu trabalho mais ou menos sempre com uma. Eu posso colocar ela aqui, porque na hora de eu calcular, ele vai puxar que tá aqui, tá? Ele não vai... claro, né, na hora de calcular eu posso mudar. Não preciso de usar exatamente a que tá aqui. Ele me deixa alterar. Mas é só porque se você usa uma padrão, você pode colocar ela aqui, que toda vez que você for processar, ela vai aparecer, tá? Aí, em relação aos pontos da caderneta, a linha, né, vai vir branca, né, os pontos de estação vão vir triângulos verdes e auxiliares cruzeta verde. Se eu quiser alterar, é só abrir aqui o maisinho e trocar o símbolo, trocar a cor, tá? As poligonais, né, consigo colocar as tolerâncias dela, da poligonal, a propriedade da linha branca e o ponto de estação vai vir triângulo verde, igual tá aqui. Irradiações, né? As irradiações vão vir cruzetas verdes, igual também já estava aqui atrás. E as coordenadas também cruzeta verde. Se eu abrir aqui, eu consigo trocar, tá? Em relação à configuração de via, né? Aí o alinhamento, a anotação, né? Ele vai vir como estaca, e aí o alinhamento vai vir como amarelo. Ponto inicial, né, da curva, né, as configurações dele, pontos notáveis, o texto, em relação ao estaqueamento, a cor que vai aparecer, o perfil, que cor que aparece, aí, né, linha de perfil e acessórios. São tudo configurações de gráfico, né, cor, tipo de linha, o que vai aparecer, o que não vai aparecer. Aí aqui, configuração de vista, né, que é a vista gráfica aqui. Cor do fundo, né? O fundo aqui da tela. Quando seleciona, que cor que fica a seleção, né? Cor do blip. E a questão da escala gráfica, né? Aquela escala do desenho, ela já é como padrão, né? 1000. Ela, igual eu mostrei ontem, né? E aí a gente, né, se a letra estiver pequena, consigo aumentar, se a letra estiver grande, consigo diminuir, tá? Mas ela por padrão vai vir 1000. Aí as configurações do desenho, são as configurações de etiqueta, tá? Nas dimensões, quando eu vou fazer a medição linear, ele já faz de azimuth e distância. E aí, né, etiqueta, e se eu quiser trocar, né, só para azimuth ou só para distância, também consigo.
A etiqueta, né? Como que aparece? Vai escrever, vai vir assim, azimuth, espaço, igual, e aí o valor do azimuth. Distância é a mesma coisa, tá? Eu consigo trocar. Se eu quiser deixar só AZ como padrão, aí já vai aparecer AZ igual e o valor do ângulo, tá? Distância, dist, pode deixar ela como padrão alterada, tá? Aqui são as configurações. Opa, acho que clico não. Do relatório, né? Como que vai vir um cabeçalho, como que vem o rodapé. Ela por padrão vai vir retrato, né? Ou paisagem, tem como você trocar. O padrão vai ser retrato, né? Só acho que a nota de serviço que fica ruim com ela em retrato. Aí a gente, na hora de imprimir, né? Só trocar para paisagem também. Aí que tamanho, né, do cabeçalho, né, das margens, a fonte utilizada, o que vai aparecer, né? Então são os campos que vão aparecer, são esses aqui. O nome da empresa que eu falei é esse daqui, ó, tá vendo? Sempre vai aparecer no cabeçalho o nome da empresa que tá configurado lá na configuração geral. Você pode colocar a sua empresa assim, tá? O formato, né, a folha do relatório sempre é A4, mas tem como trocar também. Tudo aqui é configurável. Beleza? E aqui eu salvo, né? Eu escolho uma pasta onde eu quero salvar essas configurações. E aqui eu importo essas configurações que eu salvei. Então, se eu precisar de usar no outro computador, eu já estou com tudo configurado do jeito que eu preciso trabalhar. É só eu importar no outro computador. Ou às vezes tem vários computadores na empresa e eu quero deixar eles todos padrões, faço num, exporto e vou importando nos outros, tá? Então essas são as configurações da aplicação. Como eu não quero que já valha para esse, né? Eu não vou fazer aqui do projeto, eu já quero que que essas configurações já se apliquem para os próximos. Então só vou mexer aqui na aplicação mesmo. Beleza? Então aí agora a gente vai criar um novo projeto para conseguir, né? Pra gente conseguir aí começar o módulo de topografia, fazer um cálculo de poligonal, né, e tudo mais, tá? Então, para isso a gente vai criar um arquivo novo. Então, vou lá, arquivo novo, e aí vou salvar ele agora na segunda pastinha, né? Lá nos materiais, né, a segunda parte é o módulo topografia. E aí vou dar o nome do arquivo de topografia mesmo. E mando salvar. Aí espera um momento, né, para ele poder criar a topografia e abrir. Pronto. A caderneta que a gente vai usar já tá na pastinha dos materiais, tá? Então a gente vai como que faz, né, para importar uma caderneta de medição ou de coordenada de estação total aqui para dentro do bem. Vai ser aqui por cadерnetas, tá? Então eu clico com o botão direito em cima de cadерnetas e aí eu tenho a opção de comunicação, tá? Quando eu tenho um arquivo bruto de estação, eu vou usar sempre o comunicação, ou senão, se eu tiver também, vou descarregar a estação já direto pelo programa. Eu tô com a estação conectada no computador pelo cabo e aí eu vou descarregar direto para dentro do programa, tá? Essa opção importar eu vou usar para importar somente quando eu for importar um TXT, né? Vamos supor, eu tenho um TXT com as coordenadas e quero importar para dentro do programa, tá? Então esse importar é só para isso. Sempre quando eu tiver arquivo bruto, né, de estação dentro do computador, ou quiser descarregar ou carregar a estação direto, né, com o programa através do cabo, aí eu vou usar a comunicação, tá? Quando eu abro aqui, né, a comunicação, primeiro eu tenho que escolher o fabricante dessa estação, tá? Por quê? Porque cada fabricante tem um tipo de arquivo bruto. E aí eu preciso identificar qual que é o fabricante para o programa conseguir, né, separar. Ó, esse fabricante aqui, então é esse arquivo bruto que eu tenho que encontrar, né? Para ele conseguir
você conseguir importar o arquivo bruto dessa estação. Desse arquivo em questão que a gente vai usar aqui no curso, é de uma estação, né, que é dessa marca aqui, ó, Psion, e aí o modelo é esse LZ64, tá? E aí a gente tem 3 tipos de operação. Só dar um parênteses aqui nos modelos, tá? Algumas estações, igual aqui, vai ter vários tipos de modelos, tá? Porque são os modelos cadastrados aqui no programa, tá? Então essa Psion só tem esse modelo aqui, e aí o tipo de operação, tá? Quais, né, que são esses tipos de operação? Vão ser 3, tá? O receber, quando, né, se eu escolher receber, é quando eu tô com a estação conectada pelo cabo no computador e eu vou querer descarregar direto o arquivo da estação para dentro do programa, tá? Transmitir é quando eu tô com a estação também conectada pelo cabo no computador e aí eu quero jogar o arquivo de coordenadas do programa para dentro da estação para mim poder conseguir fazer a alocação de um serviço, tá? E o formatar é quando eu tô com o arquivo, né, bruto da estação, já tô com ele no computador, eu só quero usar ele aqui dentro do programa. No nosso caso, a gente já tá com o arquivo no computador, a gente só vai querer usar ele dentro do programa. Então, eu vou aqui em formatar, próximo, e aí vou cair nessa janelinha aqui, tá? Nesse assistente de comunicação, primeira coisa, eu tenho que escolher se esses dados são uma caderneta de medição ou de coordenada, tá? No nosso caso aqui, de medição. Para cálculo de poligonal, sempre medição, não dá para calcular poligonal com coordenada. Para poder calcular poligonal, a gente precisa de ângulo e distância, tá? Então, nunca vai dar para fazer com coordenadas. Então, cálculo de poligonal, sempre arquivo de medição. E aí, aonde está esse arquivo, né? Eu tenho que procurar a pasta aonde está o arquivo dentro. Então, vou vir aqui nos 3 pontinhos e vou escolher a pasta. Tá na área de trabalho, né? Tá dentro de material do curso, dentro de topografia. Então, eu escolho aqui material topografia e dou um OK. E aí, já vai aparecer, né? Essa estação, a extensão dela é MED, ponto MED. Então, todos os arquivos ponto .med que estiverem dentro dessa pasta topografia vão aparecer aqui, tá? No caso, só tem um, então só apareceu ele. É ele mesmo que a gente quer, vou selecionar. Vou vir aqui em próximo. Se eu quiser mudar o nome da caderneta, é só vir aqui e alterar, tá? Nome do autor, a gente consegue colocar também. Data do levantamento, essa aí já puxou tudo do arquivo. E aí, vou vir aqui próximo e finalizar. Quando eu finalizar, a minha caderneta já vai estar aqui, ó. Debaixo aqui de caderneta. Vou aumentar essa tela aqui. E aí, todos os meus pontos de estação, né? Todos os pontos que eu estacionei e fiz leituras dele, eles vão estar aqui em seções, tá? Quando eu clico nele, aí eu vou ver tudo que eu fiz dessa estação. Então, quando eu coloquei a estação no ponto L4, eu fiz uma ré, um avante e esses irradiados aqui, tá? Quando eu coloquei no S1, fiz a ré, fiz avante, né? E fiz todos esses irradiados. No S2 a mesma coisa, né? Nesse D1, D2, D3. Então, cada ponto aqui que eu for clicando, eu vejo o que eu fiz em cada ponto, tá? Em cada ponto de estação. O que eu falei dos códigos são isso aqui, tá vendo? Ó, a gente coloca a descrição lá, cerca, 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 cerca. Para poder já sair com o símbolo do poste. Então, eu tenho que colocar esse código, tá? Aí tem os de início de linha, de final de linha, tá? Tem uma aqui para sair já com árvore. Então, já tem alguns pontos, alguns códigos já pré-definidos, né? Uma lista, se você usar eles dentro da estação, que na hora de descarregar, o desenho já vem, onde que tiver o código já vem desenhado, tá? Então, todos os meus pontos de estação vão estar aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Essa poligonal aqui, ela é composta por 3 poligonais, tá? Esse levantamento é composto por 3 poligonais. Uma poligonal principal,
e duas poligonais secundárias, que estão apoiadas aí na poligonal principal, tá? E aí, a gente vai calcular essas 3 poligonais, tá? Para poder fazer isso, primeiro a gente tem que identificar o que é cada poligonal. Primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular uma poligonal: definir a coordenada do ponto de partida, tá? Só assim que eu vou conseguir ver a poligonal na vista gráfica. E aí pode ser arbitrário, pode ser conhecido, né? Vai depender aí do serviço. O meu ponto de partida dessa poligonal é esse ponto S1, tá? E aí aqui embaixo, né, onde que está essa estação ocupada, é que a gente coloca as coordenadas desse ponto. Né? Vai ser arbitrário essas coordenadas, então eu vou arbitrar uma coordenada aqui. Então, vou colocar aqui 5.000 para o X. Eu coloquei 50. 5.000 para o X, 10.000 para o Y e 100 para a conta. O azimuth eu vou deixar 0 mesmo. Ah, outra coisa também, né, que eu esqueci de falar. Todo ponto de estação, né, aqui vai vir as informações dele. HI é a altura do instrumento, então a altura da estação total, né. Caso, né, você identifique, nossa, eu coloquei na estação a altura errada. A altura certa é essa. Anota, né, num papel, numa cadernetinha. É quando você chegar no escritório, né, antes de processar, a gente consegue alterar tudo, tá? Inclusive erros aqui também de pontos lidos. Consigo trocar nome, consigo colocar o tipo, né, se é ré, se é vante, consigo colocar a descrição, e aí você pode colocar, editar eles. Eu li ponto tal é errado, consigo excluir, tá? Então se eu vier aqui, eu consigo excluir o ponto. Clicar com o botão direito, excluir ponto. Então, a gente consegue fazer essas edições, né, antes de processar, para poder processar tudo certinho. Então, voltando aqui, né, coloquei as coordenadas do ponto de partida, e aí já apareceu aqui minhas poligonais na vista gráfica. Os nomes dos pontos estão bem pequenininhos aqui, né, como que faz para a gente poder aumentar eles? Escala do desenho, mesma coisa, tá? Então, aqui do lado aqui de sequência, do lado da mãozinha, entre os dois, né, tem a escala do desenho, tá? 1 para 1000, né, que é o padrão. Vou colocar aqui 5.000, ó, aumentou os meus pontos aqui da vista gráfica, tá? E aí, né, alterou somente o escrito, não mexeu nada do desenho. Igual a gente viu, né, lá na primeira parte do MicroStation, a parte de escala do desenho. Para a gente poder calcular a poligonal. Então, são 3, né? A principal, que é a primeira que a gente vai calcular, é essa aqui, ó. S1, L4, S2. É essa primeira poligonal aqui, tá? Essa primeira poligonal aqui. A segunda poligonal é essa daqui, que tá, né? Ela tá apoiada nessa principal. E a terceira é essa daqui, ó. Essa daqui. Tá? Então, são 3 poligonais. Primeiro a gente vai calcular essa, depois essa, tá? Então, pra gente poder calcular a poligonal, como é que a gente vai saber, né? Qual que é a direção da poligonal, pra gente já marcar os pontos certinhos. A gente vê isso na caderneta, tá? Então, se eu venho aqui, ó, S1, né, no meu ponto S1, que é o ponto de partida, ele deu ré no S2 e deu vante no L4, então o sentido da poligonal é S1 para L4 para S2, que vai fechar no S1. Ela é uma poligonal fechada. Então, vante no L4. Então, do L4 eu dei ré aqui e vante aqui. E do S2, dei ré aqui no L4 e dei vante aqui no S1. Beleza, fechou a poligonal, é esse sentido mesmo. S1 para L4, L4 para S2 e S2 fechou no S1. Então, para me marcar essa sequência, eu vou vir aqui em sequência. E aí, o meu cursor vai virar um quadradinho, tá vendo? E quando tiver no quadradinho, tá pronto para me marcar a sequência. A sequência, né, é do ponto de partida a primeira vante dele.
Então, vai ser S1 para L4, eu vou clicar na lateral aqui, na linha da poligonal, tá? L4 para S2 e S2 fechou no S1. Quando a poligonal é fechada, né, e chegou no ponto de partida, o programa mesmo vai aparecer essa caixinha, né, de mensagem. Né? A sequência das estações são essas, né, que você marcou. Deseja utilizar como poligonal? Sim. E aí, vou dar o nome de poligonal principal. Próximo. A sequência da estação é a mesma que eu usei no clique, tá? Tem como eu fazer, calcular poligonal sem vir aqui em sequência? Tem. Eu viria aqui em poligonal, aí já abriria essa janela e depois abriria essa. A diferença é que aqui ia estar vazio. Eu vou ter que colocar as estações aqui manualmente, né? Vem aqui, clico, escolho, tá? Se eu fizer por aqui, aqui já vem preenchido. Isso aqui é que é o importante, tá? Essa caixinha aqui, ela é muito importante. Por quê? É por aqui que a gente identifica para o programa qual é o tipo de poligonal que a gente está processando, tá? Se ela é uma poligonal fechada, enquadrada ou aberta. E como que é essa identificação, né? Em relação às referências, né? Para a gente poder colocar lá no cálculo da poligonal. Como que o programa entende qual que é o tipo de poligonal, tá? Se for uma poligonal fechada, na referência de partida, a gente vai informar a referência, a ré é a referência, né? Então, eu vou colocar a ré do ponto de partida. Então, lá, né, o nosso ponto de partida é o S1. Qual que foi a ré do S1, né? A referência de chegada, quando a poligonal é fechada, eu tenho que colocar o mesmo ponto que eu coloquei aqui, eu vou informar ele embaixo, na referência de chegada, tá? Quando a poligonal é apoiada, né, a poligonal é enquadrada, a referência de partida é a ré do ponto de partida, né? Quando a poligonal é enquadrada, né, eu saio de 2 pontos conhecidos e chego em 2 pontos conhecidos. Então, a referência de chegada vai ser avante do meu último ponto, porque vai ser avante no meu segundo ponto conhecido na chegada, né? É aí que eu consigo identificar que é uma poligonal, né, apoiada, enquadrada. E na poligonal aberta, a minha referência de partida vai ser a ré, né, do meu ponto de partida. Só que como a poligonal é aberta, ela não tem nenhum ponto que ela chegue, né? O ponto que ela tá chegando é o ponto que ela também quer conhecer. Então, não existe. Na referência de chegada, a gente vai deixar em branco, tá? Então, vamos voltar lá para o cálculo da poligonal. Como a gente viu na referência, né? A referência de partida do meu ponto, né? Vai ser a ré do meu ponto de partida. Então, igual a gente viu aqui, a ré do ponto S1 vai ser no ponto S2. E a referência de chegada, ela é igual ao ponto de partida. Então, eu vou colocar, mesmo que eu coloquei aqui, vou colocar aqui embaixo. As tolerâncias, tá? Na norma, né? Na ABNT, eu tenho o cálculo, né? A fórmula para poder calcular as tolerâncias, né? Mas o seu contratante, né, se for empresa grande, ele já deve ter definido algumas tolerâncias, né? Algumas empresas grandes já definem, ó, se seu serviço esteja com essa tolerância, tá? E aí você pode, né, se a empresa não te pedir, você pode usar a da norma. A gente vai colocar aqui uma bem baixinha, tá? Só pra gente poder ver o erro e conseguir distribuir ele, tá? Aqui na tolerância angular, vou colocar 1 segundo. Para isso, eu vou colocar 0,0001. O altimétrico, 1 milímetro. E a precisão linear, 1 para 10 mil. Então, 10 mil. Aqui em sistema de coordenadas. Se eu estiver trabalhando com coordenadas UTM, eu troco aqui para UTM. Por quê? Quando eu vier em próximo, eu defino o datum e o fuso, tá? Como aqui a gente trabalhando com o sistema topográfico local, né? Eu vou colocar aqui topográfico.
Se eu estiver utilizando os parâmetros da BNT, eu marco aqui a BNT, porque aqui eu vou preencher com os parâmetros da BNT. A gente também não está utilizando, vou desmarcar. Próximo, o método do cálculo, é o convencional de mínimos quadrados. Para fazer georreferenciamento com estação, tem que escolher o mínimos quadrados, tá? Porque é o que sai com os sigmas, para poder informar lá no CIGEF, tá? Então, método convencional, né? O meu erro, né? Foi de 1 segundo, 732, ficou 35 segundos. Ficou fora do que eu defini, né? Quero distribuir o erro? Marco a caixinha. O altimétrico, 4 centímetros, era 1 milímetro. Quero distribuir o erro? Sim. Precisão linear, ficou dentro. Mas mesmo assim eu consigo distribuir, tá? Se quiser sim, se não quiser não, tá? Beleza. Cálculo da poligonal, finalizar. Então, a minha poligonal principal já está calculada. Agora eu vou calcular a minha poligonal aqui enquadrada, né? Minha segunda poligonal. Então, essa secundária 2 aqui que a gente vai calcular. Então, já fiz aqui S1, L4, S2. O ponto de partida dessa aqui foi S2, meu próximo ponto aqui. Então, dessa aqui, eu dei Ré no ponto L4 e Vante no D1. Então, se a Vante foi para cá, a minha poligonal é nesse sentido, né? Começa no S2 e para aqui no S1. E aí, né, eu preciso de informar a referência de chegada, né? Como é enquadrada, a de partida é a Ré, a de chegada vai ser a Vante desse ponto aqui. Então, eu vou lá no S1 para me saber qual foi a Vante dele. A Vante dele também foi no L4, aí por coincidência, tá? Então, S2, a Ré no L4, a Vante no S1 também no L4. Então, vou marcar a sequência aqui primeiro para a gente poder calcular. Então, sequência, S2, D1, D2, D2, D3, D3, S1. Como não é fechado, ele não identifica a poligonal sozinha. Para me encerrar, né, isso aqui, para me definir como poligonal, botão direito. Né, sequência tal, desejo usar essa sequência como um poligonal? Sim. Aí eu vou chamar de poligonal secundária 1. Próximo, já puxou a sequência, né, que eu informei aqui do desenho. Então, ponto de partida, a Ré do meu ponto S2 foi no ponto L4 que a gente viu. Então, vem aqui L4. O ponto avante, né, a referência de chegada, avante do S1 foi no L4 que a gente também viu. Então, referência L4. E aí, né, as coordenadas aqui. A coordenada do S2 eu já conheço. Faz parte aqui da poligonal principal e eu já calculei. Então, já tem as coordenadas. Então, vem aqui na lupinha, né, tá dentro de onde? Tá dentro de poligonal, poligonal principal. Mando procurar, vai vir a coordenada dele aqui. O L4 também é da principal, então também tem coordenada. Então, lupinha, poligonal principal, procurar. Próximo. As tolerâncias, vou colocar as mesmas, 0,0001. Altimétrico, 1 milímetro. E a precisão linear, 1 para 10.000. Sistema topográfico, né? Não vou usar a BNT. Próximo. Método convencional. Próximo. Erro angular. Esse aqui ficou 22 segundos fora. Eu tinha colocado, né, 1 segundo, ele calculou pelos vértices, deu 2 segundos aqui. Vou distribuir. O altimétrico 1 milímetro ficou 8 centímetros, vou distribuir. O linear ficou dentro, mas se quiser distribuir também pode. Cálculo aqui, finalizar. Beleza. Secundária aqui 2 feita. Ó, secundária 1 feita. Agora eu vou para secundária 2, tá? E aí, né, S1. E aí o ponto de partida dessa minha poligonal foi o ponto S1. Então, do S1 eu dei Ré no D3 e dei Vante, né, em 2, no L4 e aqui. Só que o meu próximo ponto de estação foi o D4. Então, a Vante vai ser aqui do D4.
Então, vai ser esse sentido. S1, D4, D4, D5, D5, L4. E aqui tem dois pontos embolados, tá vendo? Ó? Tem um auxiliar 2 e tem o D4, né? E aí eu tenho que escolher, vai ter duas linhas aqui, eu tenho que escolher a linha certa na hora de marcar a sequência, tá? Então, só vamos ver aqui a avante do L4 pra gente poder fechar. Então, do S1, a Ré foi no D3, lá pra gente colocar na referência de partida. A poligonal tá nesse sentido. Agora vamos ver aqui a avante do L4. Então, L4, avante, ele deu duas vantes, uma no S1 e outra no S2. Então, qualquer um dos dois pontos que eu colocar lá, beleza, tá ok. Então, aqui, para marcar a sequência. Primeiro, vou dar um zoom aqui para vocês verem que tem duas linhas. Vou pegar aqui, aumento por janela, desenhar uma janelinha aqui, ó. Viu? Tem duas linhas. A poligonal é a que fica sequenciada aqui, aqui dá sequência, né? Então, vou vir aqui, ó. Linha que dá continuidade, que é do D4. D4 pro D5. Vou enquadrar aqui de novo. D5 fechou no L4. Encerrar, botão direito. Usar como poligonal sim. E esse aqui vai ser o secundária 2. Próximo. A sequência que eu marquei já tá aqui. Próximo. A referência. A Ré do S1, D3. Avante do L4 tem duas. Uma no S2 e outra no S1. Então, tanto faz a que eu escolhi, tá? Vou escolher aqui S1, a primeira. Coordenada do L4. Conheço. Poligonal principal. Lupinha. Poligonal principal. Procurar. S1 também conheço. Poligonal principal. Procurar. D3 também conheço. Secundária 1. Lupinha. Secundária 1. Procurar. Próximo. Tolerância. Aqui que eu falei, gente, eu esqueci de falar das outras vezes. Se eu tivesse lá nas configurações gerais, né, definido uma tolerância, lá ela já viria preenchida aqui para mim, né? Não é que ela estando preenchida, eu posso vir aqui e editar ela, não tem problema nenhum, tá? Mas era só se eu colocasse a que a gente usar aqui no curso lá, ela já aparecia aqui, a gente só vai clicaria em próximo, tá? 0,001 1 e 10 mil. Próximo. Método convencional. Próximo. Ficou fora, vou distribuir. Ficou fora, vou distribuir. Ah, outra coisa, né? Importantíssima aqui. Não é qualquer erro que a gente vai, ficou fora, vou distribuir, não, tá? Aqui são poligonais de extensão bem grandes, né? Com alguns números de vértices e ela ficou nos segundos, né? Se eu tiver erros aí em minutos, já são erros muito grandes. Então, nem distribuindo vai corrigir essa poligonal. Seu levantamento ele vai ficar com muito erro, tá? Então, ou segue a da BNT, né? Ou do seu contratante. E se ficou fora, não tem jeito. Tem que voltar e repetir, tá? Pelo menos o levantamento da poligonal, se não ficou tão fora. Agora, se ficou muito fora, tem que repetir tudo, tá bom? O linear ficou dentro, vou mandar distribuir mesmo assim, próximo, finalizar. Beleza, as três poligonais calculadas, tá? Só que agora eu tenho as coordenadas, quando eu calculo, eu calculo as coordenadas, né? Então, agora eu tenho as coordenadas só da poligonal, né? Se eu vier aqui, vou fechar. Aí, salvar sim, tá? Senão você perde tudo. Quando eu vier aqui, eu tenho as coordenadas só das minhas poligonais. Eu não tenho coordenada nenhuma de radiação, né? Os pontos meus de interesse eu não tenho nenhum. Para fazer isso, a gente tem que calcular as irradiações também, né? Então, abrir lá a minha aldeia de novo. Para calcular as irradiações, né? Eu vou vir aqui, ó, irradiações. Aí, vou dar o nome de irradiações mesmo, não tem problema. Próximo. Radiações de quais poligonais? De todas. Então, marco as três. Finalizar. Beleza, agora sim. Vou fechar aqui, vou salvar.
Agora sim, eu tenho as coordenadas de todas as minhas irradiações também, né? Então, aqui eu vou ter as irradiações por estação. Então, do ponto D3, que é esse aqui, eu li esses pontos, esses aqui, né? Do S1, que é esse aqui, eu li todos esses pontos aqui. Do L4, tá aqui, eu li todos esses pontos aqui, tá? E assim por diante. Para mim agora poder gerar o desenho dessas irradiações, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai arrastar aqui as irradiações para dentro de desenhos, tá? Não desenhos. Então, eu vou arrastar irradiações para desenhos e aí ele vai gerar o desenho desses pontos, tá? Irradiações para desenhos, solto. Vou dar o nome de desenho mesmo, vou alterar não. Criar. Note que enquanto vai criando, ó, ele vai criando vários níveis aqui, né? Várias layers. Significa que cada descrição ele criou um nível diferente. É aquela configuração que a gente deixou. Isso aqui facilita muito na hora do desenho. E aqui o que eu falei, né? Já vem com alguns desenhos. Então aqui já tá com símbolo de árvore, já tá com símbolo de poste, já tá desenhado, cerca, né? Aqui eu não lembro o que era. Aqui eu acho que é a parte de um lago. Então já tá com algumas partes desenhadas, tá? Ó. Então se eu colocar esses códigos lá na descrição, o meu desenho já faz essas ligações automáticas, tá? Outra coisa, aqui a escala do desenho, né? Se eu quiser aumentar, para mim o número tá pequenininho, eu quero ver maior. Configuração, escala do desenho. Escala do desenho. E aí eu consigo alterar. Vai ficar muito grande essa aí, mas é só para vocês poderem ver a diferença. Ó, tá? Onde tem muito ponto fica muito embolado. Mas é só usar a escala do desenho. Vou diminuir aqui para mim de novo. Isso. Outra coisa que auxilia muito o desenho, né? Aqui vocês estão vendo, só tá o ponto e o número dele. Ponto, número, né? Aparecer a descrição aqui ajuda muito na hora de desenhar, né? Então, como que faz para aparecer a descrição? Primeira coisa, diminuir o zoom aqui. Vou selecionar todos os pontos. Ou eu venho aqui e seleciono tudo, ou eu uso a ferramentinha de seleção aqui, ó. Selecionar tudo, né? Igual a gente aprendeu. Então, com todos os meus pontos selecionados, eu vou vir aqui em informação do elemento. Vou clicar aqui em cima de célula de anotação. E aqui embaixo, ó, nesse menuzinho ponto, eu tenho uma opção assim, ó, mostrar descrição. Tá falso. Se eu passar ela para real, aí vai aparecer a descrição de todos os pontos. Ó, já apareceu, ó. Então, esse ponto aqui é terreno, esse ponto é crista, esse é pé, meio fio, né? E facilita muito aí na hora de desenhar. Ah, mas eu também gosto que apareça a cota. Também dá para aparecer. Seleciono todos os pontos, informação do elemento, clico em cima de célula de anotação e em ponto eu também tenho a opção mostrar a cota. Passo para real. Além do ponto, agora aparece a descrição e também a cota, tá? Eu, Isadora, não gosto muito de trabalhar com a cota, que eu acho que fica muita informação. Eu gosto de ficar sem. Então, vou selecionar tudo. Ou dar Ctrl Z, que foi a última coisa que eu fiz. Ou se não, seleciona tudo. E aí, mostrar a cota, eu passo para falso de novo. Beleza. Só tá com ponto agora. E a descrição dele.